Então, a gente começando aqui mais uma aula de poderes, né? Nós pegamos aí, né, 4 ou 5 aulas do resuminho e agora a gente vai partir aqui para 20 exercícios aqui de poderes administrativos, né, no assunto abuso de poder, né? Então, seguindo aí. Primeira questão aí. Que diz respeito a desvio de poder e a responsabilidade civil do Estado, julgue o item, né? Ocorre desvio de poder na forma omissiva quando o agente público que detém o poder dever de agir se mantém inerte? Ocorre o desvio de poder na forma omissiva? Ocorre sim. Ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento do poder dever de agir do agente público, não sendo cabível na modalidade omissiva. Cabe sim também na modalidade omissiva, né? Então logo a questão está errada, porque cabe sim na modalidade omissiva. E ele diz aqui que não sendo cabível na modalidade omissiva, cabe sim na modalidade omissiva. Questão número 2. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder, o desvio de finalidade ou desvio de poder, não decorre da conduta omissiva do agente? Está errado, né? Ocorre sim, né? Tanto o excesso de poder quanto o desvio de poder, ela ocorre na forma omissiva ou na forma comissiva. Quer ver? Vamos lá ao resuminho. O excesso de poder apresenta-se quando o agente público atua onde não tem competência para agir, né? O vício de competência, né? Ele faz além do que ele pode fazer. A segunda, desvio de poder ou desvio de finalidade, né? Apresenta-se quando o agente público tem a competência para fazer aquele ato, mas ao agir ou se omitir, ele não atende à finalidade pública. Ele não age de acordo com a finalidade pública, com a sociedade, mas em benefício de si próprio ou de terceiros, de amigos. É vício de finalidade. Em resumo, para que seja configurado o excesso de poder, ou a gente extrapola os limites de sua competência, nesse caso, pratica ato comissivo em tema que inicialmente tinha competência, mas que desbordou em seus limites. Ou age onde não tem competência, pratica o comissivo em tema que não possui competência. Por não fazer o ato omissivo, caracteriza uma infração ao poder dever de agir que a lei outorga ao agente público para atender uma finalidade e não faz. O abuso de poder, excesso ou desvio de poder, pode ocorrer na forma omissiva. Assim, se o agente público age com excesso ou desvio de poder e seu superior hierárquico, conhecedor do fato, nada faz para reparar o mal, claro que houve um abuso de poder na sua forma omissiva, pois o superior manteve-se inerte quando deveria ter agido. Sobre o assunto, é importante destacar que os poderes públicos, ao mesmo tempo que constituem poderes para o administrador público, impõem um dever de agir. Para Elie Lopes de Meirelles, se para o particular o poder de agir é uma faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que se apresente o ensejo de exercitá-la em benefício da comunidade, né? Então, o servidor público tem que agir em benefício em prol da coletividade. Dessa forma, a inércia do administrador, a sua omissão, configura-se como ilegal. O poder administrativo é uma prerrogativa especial do poder público conferida aos agentes do Estado, conferida por lei, e que pode variar conforme os cargos ou funções. O uso regular desses poderes deveria beneficiar quem? A coletividade. No entanto, este poder nem sempre é usado de forma adequada e correta. E, neste caso, a conduta é o quê? Ilegal, que foge aos preceitos legais, é reprimida pelo ordenamento jurídico. Tem, assim, o seu chamado abuso de poder. Para José dos Santos Carvalho Filho, o abuso de poder pode ser definido como uma conduta ilegítima do administrador quando atua fora dos objetivos expressos ou implicitamente traçados pela lei. Esse abuso de poder pode ser de duas formas, pelo excesso e pelo desvio. Excesso de poder, né? O agente atua fora dos limites de sua competência. E o desvio de poder, o agente, mesmo dentro da sua competência, ele tem competência para realizar o ato, mas afasta-se do interesse público que deve nortear a atividade administrativa. Resta agora saber se o abuso de poder pode ocorrer somente na conduta comissiva ou também se manifesta nas condutas omissivas. Para compreender essa segunda parte, basta se lembrar que a lei atribui a muitos agentes determinadas responsabilidades, determinados casos nos quais eles têm o dever de agir. Nesses casos, ao não agir, a sua omissão, aquele agente está se desviando da finalidade da norma,
Ocorre, portanto, o quê? Um abuso de poder na sua forma de desvio de poder ou de finalidade. Omissão. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder ou desvio de finalidade, não incorre na conduta omissiva do agente errado, porque incorre sim na conduta omissiva. Questão de número 3. No exercício da sua função, um analista de controle externo poderá motivadamente invocar a reserva administrativa do possível quando não puder fazer determinado empreendimento? Essa é a nossa resposta, né, gente? Então, quando o administrador ele não pode fazer determinada coisa, ele vai invocar o quê? A reserva administrativa do possível, porque ele não pôde realizar aquele ato. Vamos ver as demais. Levará o ato administrativo à anulação caso tenha realizado com abuso de poder? Não. Terá de restituir diretamente o particular contra o qual tiver cometido o ato caracterizado como abuso de poder? Também não, né, gente? Tem a opção de utilizar ou dispensar o poder administrativo para agir. Ele não tem a opção de dispensar o poder administrativo. Poderá renunciar, é irrenunciável. Então vamos aqui, resumindo, a teoria da reserva do possível, né? Então, para você que nunca viu, fica aí, ó, a dica da teoria da reserva do possível. Encampa que a atuação do Estado na prestação de direitos fundamentais está condicionada à existência de recursos públicos disponíveis. Porém, não há recursos para responder todas as demandas da sociedade. Então, não tem como realizar aquele ato. O administrador público não tem que realizar por quê? Não há recurso suficiente. Então, segundo o entendimento do STF, não poderá invocar a cláusula de reserva do possível a fim de justificar a não prestação de direitos, principalmente aqueles votados para a dignidade da pessoa humana, sob a alegação de impossibilidade orçamentária, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível. Então, para ele poder invocar a cláusula da reserva do possível, tem que ter o quê? Um justo motivo objetivo, né? Então, aqui o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição nos diz o seguinte, né? Estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, então tá aqui, né? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, né? As de direito privado, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. Então, a Constituição Federal determina que a responsabilidade do agente é o quê? A responsabilidade do agente é subjetiva, sendo necessária a demonstração de dolo ou de culpa. A de dolo, né, que ele teve a intenção, e a de culpa, se ele foi negligente, imperito e tudo mais. Trata-se da teoria da dupla garantia. Fica o particular lesado garantido de ser indenizado. Quando o agente só ser cobrado pelo Estado. Quanto ao agente, ele vai ser cobrado pelo Estado. Esse é o entendimento pacífico no STF. Então tá aqui, né? Poderá motivadamente, tem que ter um motivo, invocar o quê? A cláusula de reserva administrativa do possível, quando não puder fazer determinado empreendimento. Então essa é a nossa resposta. Aqui terá de restituir diretamente o particular contra o qual tiver cometido o ato caracterizado como abuso de poder. Então nós vimos lá, né? O artigo 37, né? Que as pessoas jurídicas de direito público e as de privada, prestadores de serviços, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. Então, é a pessoa jurídica que vai indenizar o particular e não o agente público. Questão de número 4. Caso deixe de emitir ato obrigatório no prazo fixado em lei, o analista de controle externo terá um prazo de até 90 dias para se manifestar? Nada disso. Deverá aguardar que seja proferida a decisão judicial para que se manifeste? Caso deixe de emitir um ato obrigatório, ele tem que emitir um ato. Ele deixou de fazer esse ato? Tem uma decisão judicial para que se manifeste? Não, né? Cometerá abuso de poder pelo descumprimento do poder dever de agir. Ele vai cometer um abuso de poder, né? Pelo descumprimento do poder dever de agir, né? Então, um ato omissivo aí, né? Em vez de ele fazer, ele não fez, ele também comete abuso de poder. Estará necessariamente declarando aceitação tácita de eventual pedido formulado, nada disso, e não incidirá em qualquer penalidade, porque o silêncio administrativo não produz efeitos jurídicos.
Vamos ao resuminho. Os poderes administrativos, visto que são poderes instrumentais para a busca do interesse coletivo, eles são o quê? Irrenunciáveis. Não poderá o administrador dispor livremente, já que o interesse público é indisponível. Ocorre omissão específica quando o Estado tem a obrigação de evitar o dano e não evita, caso que o Estado deverá responder objetivamente. Então, o Estado responde objetivamente e o agente subjetivamente. Em havendo prazo estabelecido em lei para que uma dada competência seja exercida, e deixando o agente público de assim proceder, incorrerá em abuso de poder na modalidade omissiva, por violar seu poder e dever de agir. Com efeito, não apenas comportamentos comissivos, as ações, são aptas a configurar o abuso de poder, o mesmo podendo ser dito em relação às condutas omissivas. Então, não é somente na ação, e sim também na omissão, vai caracterizar o abuso de poder, sempre que a lei impuser o agir estatal e a administração silenciar. Partindo para a próxima briga, questão de número 5. O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente busca alcançar um fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Não, né? Ao contrário, né? O excesso de poder não é que o agente busca alcançar um fim diverso. Isso é desvio de poder, desvio de finalidade. O excesso de poder é que ele é o quê? Ele extrapola a sua competência. Então, partindo para a briga aí, não deixando o inimigo agir. Questão de número 6. O abuso de poder pode ocorrer tanto na forma comissiva quanto na omissiva. Beleza. Uma vez que, em ambas as hipóteses, é possível afrontar a lei em causar lesão a direito individual do administrador. Certinha a questão, né? Então, o abuso de poder ele pode ocorrer tanto na forma comissiva quanto na omissiva, uma vez que, em ambas as hipóteses, é possível afrontar a lei e causar lesão a direito individual do administrado. Questão de número 7. Não configurará excesso de poder a atuação do servidor público fora da competência legalmente estabelecida quando houver relevante interesse social. Não configurará excesso de poder, então excesso de poder quando ele extrapola a sua competência, né? Do servidor público fora da competência legalmente estabelecida quando houver relevante interesse social. Então tá errada a questão, né, gente? Então, configurará excesso de poder sim, né? Está dizendo, não configurará o excesso de poder a atuação do servidor público fora da sua competência legalmente estabelecida quando houver relevante interesse social. Então, vai caracterizar sim o excesso de poder. Questão de número 8. Situação hipotética. Um secretário municipal removeu determinadas sessões sem desentendimentos pessoais motivados por ideologias partidárias. Então tá lá, né? Secretário municipal, que foi nomeado pelo prefeito, ele foi lá e despachou seu assessor. Nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder? O secretário ele agiu com abuso de poder? Na modalidade excesso de poder? Não, né? Por quê? O secretário ele tem a competência de mandar o seu assessor embora, então ele não agiu com excesso de poder. Já que os atos de remoção do servidor público não podem ter caráter punitivo. Errado, né? Ele agiu sim. Ele agiu com abuso de poder na modalidade desvio de poder e não na modalidade excesso de poder. Então, partindo para a briga, próximo assunto, questão de número 9. Considerando que os poderes administrativos são prerrogativas que se outorgam aos agentes do Estado, com vista a viabilizar a consecução do interesse público, assinale a opção correta. Abuso de poder e desvio de poder são espécies... Não. Tá, já errou aqui, né? Não é abuso e desvio, né? É o excesso e o desvio, né? Então, seguindo. Então, o abuso de poder é caracterizado pelo excesso e pelo desvio. Aqui ele está falando que o abuso e o desvio são espécies. Não, ele está errado. Os poderes administrativos são facultados ao administrador. Os poderes administrativos são facultados ao administrador, que pode ou não fazer uso? Não, né? Claro que não, né? Uma obrigação. O não exercício de poderes administrativos não resulta necessariamente em conduta omissiva e ilegal. Então, o não exercício de poderes administrativos não resulta necessariamente em conduta omissiva e ilegal. Beleza. Sobretudo em hipótese em que a reserva do possível justifica a impossibilidade de um agir estatal. Certinha, eis a nossa questão, né?
Então, ele não executou aquele ato. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro. Então, ele vai fazer uma motivação e vai o quê? Ele vai impor o quê? A cláusula de reserva do possível, né? Então, sobretudo em hipótese em que a cláusula de reserva do possível justifique a impossibilidade dele agir com esse ato. Então, certinha a nossa questão em letra C. O agente público que motivadamente não necessitar dos poderes administrativos para o desempenho de suas atribuições pode a ele renunciar. É irrenunciável. Há desvio de poder sempre que o agente transcende o limite de sua competência. Quando transcende o limite da sua competência, é excesso de poder e não desvio de poder. Próxima questão, questão de número 10. O abuso de poder pelos agentes públicos pode ocorrer tanto nos atos comissivos quanto nos atos omissivos. Certinho a questão, não deixe o inimigo agir na sua vida. Partindo para a briga, aí a próxima questão. A respeito dos poderes e deveres da administração, assinale a opção correta, né? A lei não pode criar instrumentos de fiscalização das finanças públicas, pois tais instrumentos são taxativamente listados na Constituição. Não é que é taxativamente listado na Constituição, é exemplificativo. Então a letra A está errada aí, né? E é possível, sim, né, criar instrumentos de fiscalização, porque não é taxativo. A eficiência, um dever administrativo, não guarda relação com a realização de supervisão ministerial dos atos praticados por entidades da administração indireta. Então, cabe sim, né, gente? Porque a administração direta, ela controla a administração indireta, né? Então, essa forma de controle, ela pode ser o quê? Pode ser de tutela, pode ser de vinculação e de supervisão ministerial, né? Ou controle finalístico. Então, dentro desse controle, existe o quê? Uma supervisão de eficiência da administração direta sobre a indireta. Então, cabe sim, né, a supervisão ministerial dos atos praticados pela administração direta em cima da indireta. O abuso de poder consiste em conduta ilegítima do agente. O abuso de poder consiste numa conduta ilegítima do agente. Beleza. Caracterizada pela atuação fora dos objetivos explícitos ou implícitos estabelecida pela lei. Então tá aqui, né? O abuso de poder consiste numa conduta ilegítima. Sim, do agente público. Caracterizada pela atuação fora dos objetivos explícitos ou implícitos estabelecida pela lei. Eis a nossa resposta. A capacidade de inovar a ordem jurídica e criar obrigações caracteriza o poder regulamentar da administração? Então, gente, o poder regulamentar ele não pode inovar no ordenamento jurídico, né? Ele só vem o quê? Para complementar o ordenamento jurídico. Então, sai uma lei lá, né? Então, ele vai complementar. Então, a lei diz, né? Até 20% de não sei o quê. Aí sai o quê? Vai sair um decreto autônomo, um poder regulamentar, dizendo o quê? Para regulamentar daqueles 20%, né? Então, a 5% assim, 10% assim, e por aí em diante. Então, a capacidade de inovar no ordenamento jurídico, o poder regulamentar da administração não pode fazer isso. O poder regulamentar ele tem a capacidade de editar atos normativos, de complementar, né, que regulamentam leis, sem inovar no ordenamento jurídico. Não é possível, através do poder regulamentar, criar novas obrigações ou inovar no ordenamento jurídico. Então, o poder regulamentar é a capacidade de editar atos normativos, né? Sem inovar no ordenamento jurídico. O poder regulamentar ele tem a capacidade de complementar, de esclarecer uma lei para a sua fiel execução. Então, logo está errada aí a letra D. As consequências da condenação pela prática de ato de improbidade administrativa incluem perda dos direitos políticos e a suspensão da função pública. Na verdade, é o contrário, né? É a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Ele inverteu aí, né? É o artigo 57, salvo engano, né? Parágrafo 1º da Constituição, né? Então, as consequências da condenação pela prática de ato de improbidade administrativa incluem o quê? A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Nós vamos ver isso aí com mais calma na aula de improbidade administrativa. Então, fica aí, né, o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição. Artigo 57, parágrafo 4º da Constituição. Seguindo aí, questão de número 12, sem deixar a peteca cair. Mauro editou uma portaria disciplinando regras de remoção no serviço público que beneficiaram
diretamente amigos seus. Então, ele editou uma portaria, né, de remoção beneficiando seus amigos. Olha desvio de finalidade aí. A competência para a edição do referido ato normativo seria de Pedro. E olha o desvio, olha o excesso de poder. Ele não tinha competência e nem teve a finalidade pública. Então, os servidores que se sentiram prejudicados por resultado do concurso de remoção apresentaram recurso em 15 dias após a data da publicação do resultado. Mauro não agiu com abuso de poder. Errado. Ele agiu com abuso de poder, tanto na modalidade de excesso de poder e desvio de poder. Questão número 13. O secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos motivados por ideologias pessoais. Então, nós já vimos que o secretário tem a competência para remover lá o seu assessor. O secretário agiu com abuso de poder? Agiu na modalidade de desvio e não excesso. Tá errado aí, né? Questão de número 14. Assinale a opção correta acerca dos poderes administrativos. O poder regulamentar consiste na prerrogativa conferida à administração pública. O poder regulamentar consiste na prerrogativa conferida à administração pública para alterar a legislação vigente sempre que o interesse público assim o exigir. O poder regulamentar não tem essa capacidade de alterar a legislação vigente. Nós já vimos lá, né, que o poder regulamentar ele é capaz, né? Então, o poder regulamentar, de novo, né, gente, ele tem a capacidade de editar atos normativos que complementam ou regulamentem leis, sem inovar no ordenamento jurídico. Ponto. Não é possível que, através do poder regulamentar, criar novas obrigações ou inovar no ordenamento jurídico. Letra B aí. O poder e dever da administração pública de punir as faltas cometidas por servidores públicos é imprescritível e demanda prévia apuração em processo administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, se trata do poder disciplinar. Então, o poder e dever da administração pública de punir as faltas cometidas por servidores públicos se trata do poder disciplinar. E não se trata de um poder insuscetível por prazos prescricionais, né? A administração pública deve exercê-lo dentro do lapso temporal fixado ali em lei, né? Sob pena de prescrição. Então, o poder e dever da administração pública de punir as faltas cometidas por servidor público é imprescritível? Não, né? E demanda prévia apuração em processo administrativo em que seja assegurado contraditório e ampla defesa. Letra C. Em razão do poder e dever de agir do administrador público, toda omissão da administração pública é ilegal, né? Não, nem sempre a omissão da administração pública vai violar o ordenamento jurídico, né? Nem sempre a omissão, né, vai constituir uma violação ao ordenamento jurídico. Segundo Carvalho Filho, ele diz, né, nem toda omissão administrativa se qualifica como ilegal, no caso das omissões genéricas. Então, nem toda omissão vai ser caracterizada como ilegal. Letra D. Configura-se excesso de poder no caso em que o agente, embora no âmbito de sua competência... Então, ele está no âmbito da sua competência. Configura excesso de poder? Não, né? Não considera o interesse público que deve nortear a atuação administrativa. Então, se configura excesso de poder no caso em que o agente, embora no âmbito de sua competência, não considera o interesse público que deve nortear a atuação administrativa. Então, se ele está no âmbito da sua competência, né? Então, ó, configura excesso de poder no caso em que o agente, embora no âmbito da sua competência, não considera o interesse público, que deve nortear a atuação administrativa. Então, não considera o interesse público, deve considerar sim o interesse público. Logo, está errado. Então, aqui não é configura o excesso de poder, e sim o desvio de finalidade. Configura-se o desvio de finalidade, embora no âmbito da sua competência, não considera o interesse público, que deve nortear a atuação administrativa. O excesso de poder é quando não atende ele extrapola a sua competência. O desvio de poder é quando ele não age de acordo com o interesse público. E letra E é a nossa resposta, né? Embora nem toda ilegalidade decorra de conduta abusiva, todo abuso de poder se reveste de ilegalidade. Então, embora nem toda ilegalidade decorra de conduta abusiva, nem toda ilegalidade é uma conduta abusiva,
mas todo abuso de poder se reveste de ilegalidade. Um agente de determinada autarquia estadual, em fiscalização de rotina, atuou um estabelecimento comercial em razão de infração administrativa verificada. Procedeu ainda, naquela mesma ocasião, à interdição cautelar do estabelecimento em questão. Acerca dessa situação hipotética, do poder de polícia e da disciplina dos atos administrativos, assinale a opção correta. Então tá aqui, né? Ele é um agente de uma autarquia estadual, fiscalização de rotina, né? Ele autuou um estabelecimento em razão da infração administrativa. Procedeu ainda naquela mesma ocasião à interdição, então interditou, né, o estabelecimento. De acordo com o poder de polícia e disciplina, assinale a opção correta. Então, letra A. Os atos administrativos praticados são dotados de presunção de veracidade e legitimidade. Perfeito, até aí tá legal, né? Os atos administrativos praticados são dotados de presunção de veracidade, né? Presunção de veracidade. Os atos são verdadeiros, né? Então, aqueles atos praticados de fatos, eles são verdadeiros. E o de legitimidade, né? Que são o quê? Praticados de acordo com a lei. Bem como de presunção absoluta de conformidade com a lei. Então, a presunção não é absoluta, a presunção é relativa. Por quê? A presunção é relativa. Porque trata-se de uma presunção relativa e não absoluta. Por quê? Porque se admite a prova em contrário. Se admite a prova em contrário. O contraditório é ampla defesa, né? Então, se admite a prova em contrário. Por isso, não é absoluta. Por isso, o quê? É relativa. A presunção é relativa de conformidade com a lei e não absoluta. B. Se na situação hipotética em questão o administrador público tivesse agido motivado por vingança pessoal contra o proprietário do estabelecimento comercial, estaria configurada a nulidade do ato por abuso de poder na modalidade excesso de poder. Não é excesso, porque ele tem a competência. E sim o que? Na modalidade desvio de poder, né? Ele está desviando a finalidade em benefício dele mesmo, né? Seria ali configurado, né? Motivado por vingança pessoal. Então, por si mesmo, né? Desvio de finalidade e não excesso. Se na situação hipotética em apreço fosse aplicada a pena de multa ao estabelecimento comercial, sua cobrança poderia ser executada diretamente pela administração pública. Então essa questão aqui está errada, né, gente? Por quê? Se na situação hipotética fosse aplicado, então ele aplicou uma pena de multa. O estabelecimento não pagou. A administração pode ir lá e executar para que ele pague? Não. A administração tem que entrar no judiciário. Para quê? Para ele poder pagar judicialmente. Não é a administração chegar lá e, ó, você não pagou, meu querido, vai ter que pagar. Aqui é a administração pública, é o Estado. Não. Tem que entrar na justiça, entrar com processo para que o camarada pague a dívida. Letra D. Na hipótese apresentada, a aplicação de punição administrativa ao estabelecimento comercial submete-se ao princípio da legalidade, uma vez que somente a lei pode instituir sanções administrativas. Diz a nossa resposta, né? Na hipótese apresentada, a aplicação de punição administrativa ao estabelecimento comercial submete-se ao princípio da legalidade, né? Então tem que estar de acordo com a lei a punição, né? Uma vez que somente a lei pode instituir sanções administrativas. Mesmo que, em regra, o poder de polícia ele é discricionário, mas é vinculado com a lei. Então, ele está submetido ao princípio da legalidade. E na hipótese em apreço, a interdição cautelar do estabelecimento comercial não poderia prescindir. Não poderia prescindir. O que é prescindir, gente? Vocês sabem o que é prescindir? Prescindir significa não é necessário. Então, ó, na hipótese em apreço, a interdição cautelar do estabelecimento comercial não poderia, não é necessário da observância do processo legal. É necessário sim a observância do processo legal. Então tem que obedecer ao processo legal. E somente poderia ser efetivada após o exercício do direito de defesa por parte interessada. Ainda tem outro erro aí, né? Somente poderia ser efetivada após o exercício do direito de defesa? Não, né? Nós temos o contraditório diferido, o contraditório postergado, né? A administração pode executar o ato e depois você pode entrar na justiça com um mandado de segurança ou qualquer outra coisa. Então, somente poderia ser efetivado depois de defesa do interessado? Não. O administrador pode executar o ato, de acordo com a lei. Questão de número 16. O abuso de poder é considerado crime de administração pública
e é julgado na esfera civil. Errado, né? O abuso de poder nós já vimos que não é considerado crime, né? E mesmo se fosse considerado crime, não seria na esfera civil, seria na esfera criminal. Então, bola para frente. 17. O abuso de poder administrativo pode assumir tanto na forma comissiva quanto na forma omissiva. Certinha a questão, bola para frente. Questão de número 18. Diante da ausência de Maria, servidora pública ocupante de cargo de nível superior, João, servidor público ocupante de cargo de nível médio, recém-formado em economia, elaborou determinado expediente de competência exclusiva do cargo de nível superior, ocupado por Maria. Olha só, olha que situação está trazendo, né? O camarada, João, ele é um cargo de ensino médio e Maria de ensino superior. João que fez a escala para a galera do nível superior. Ou seja, ele excedeu a competência dele, né? Então, tá aqui, né? Nessa situação, o servidor agiu com abuso de poder na modalidade de excesso de poder. Certinha a questão. Questão de número 19. Configura-se desvio de poder ou de finalidade quando o agente atua fora dos limites de suas atribuições. Ou seja, no caso de realizar um ato administrativo não incluído no âmbito de sua competência. Então, tá errado aqui, né? Configura-se desvio de poder ou de finalidade quando o agente atua fora dos limites de suas atribuições. Ele atuou fora dos limites de suas atribuições é excesso de poder e não desvio de poder ou de finalidade. Logo está errado. E aí, a última questão, né, gente? Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, não sai daí não, né? Que tem aí a última questão. E eu estou pegando por assunto, né? Vou pegar aí, pegamos aí abuso de poder, depois vamos pegar os poderes e dar sequência no direito administrativo. Configura-se abuso de poder quando o órgão agente público extrapola os limites legais de sua atuação na prática de determinado ato administrativo, questão certinha, né? Configura-se o abuso de poder tanto ao órgão quanto ao agente público que extrapola os limites legais de sua atuação em excesso de poder na prática de determinado ato administrativo. Sai daí não, vou tomar uma água, já volto já.